Bom dia, graça e paz. Vamos a mais uma leitura bíblica do nosso projeto Lendo a Bíblia com o Pastor. Nossa leitura hoje encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 23, que diz assim: Estas são as últimas palavras de Davi. Isso é o que diz Davi, filho de Jessé. Davi que foi tão exaltado, Davi o homem ungido pelo Deus de Jacó, Davi o amável salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. Suas palavras estão em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Aquele que governa com justiça, que governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, como a manhã sem nuvens, como o brilho do sol que faz crescer a grama nova depois da chuva. Acaso não foi minha família que Deus escolheu? Sim, ele fez comigo uma aliança sem fim, bem definida e garantida nos mínimos detalhes, e ele me dará segurança e êxito. Os perversos, porém, são como os espinhos lançados fora, pois ferem a mão de quem os toca. É preciso usar ferramentas de ferro para cortá-los. Serão inteiramente consumidos pelo fogo. Estes são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabezão, o Racmonita, líder dos três, isto é, dos três guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 800 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aoi. Ele era um dos três guerreiros que estavam com Davi quando enfrentaram os filisteus depois que todo o exército israelita havia recuado. Eleazar matou filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samar, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samar permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refaim. Os três que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: Ah, como seria bom beber água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram água do poço e trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu. Esses são os exemplos dos feitos desses três guerreiros. Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, era líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa dos feitos como este que ele se tornou tão famoso quanto os três. Absai era o mais conhecido dos 30 e era seu comandante, embora não fosse um dos três. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar dois grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um imponente guerreiro egípcio armado com uma lança. Benai arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como estes tornaram Benaia tão famosos quanto os três guerreiros mais valentes. Foi mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos três. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elana, filho de Dodô de Belém, Samá de Radode, Elica de Harod, Heles de Pelon, Ira, filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Russate, Salmão de Aui, Maarai de Nefotate, Elede, filho de Baná de Nefotate, Itai, filho de Ribai de Gibeá,
na terra de Benjamim. Benaia de Piratom, Urai de Naal-Gaás, Abialbon de Arbate, Asmavete de Baurim, Eliaba de Salbom, os filhos de Jassem, Jonatas, filho de Sag de Arar, Aião, filho de Sarar de Arar, Elifelete, filho de Asbai de Maaca, Eliã, filho de Aitofel de Gilo, Erzo do Carmelo, Parai de Arba, Igal, filho de Natã de Zobá, Bani de Gate, Zeleque de Amon, Naarai de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira de Jatir, Garebe de Jatir, Urias o Hitita, ao todo eram 37. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por esses homens tão valentes que eram fiéis ao Senhor e fiéis ao rei Davi. Que possamos ser fiéis ao Senhor e à nossa liderança como estes homens. Amanhã retornaremos com mais um Lendo a Bíblia com o pastor. Tenham todos um excelente dia na presença do Senhor.